Questão agora da USP São Paulo, 2018, perguntava para a gente sobre os níveis de prevenção. Então vamos dar uma revisadinha nesse tema, que é bastante importante. A gente divide basicamente a nossa prevenção das doenças em dois momentos. O período pré-patogênico e o período patogênico. O período pré-patogênico é aquele que não existe patógeno instalado no meu paciente ainda, tá? E se não tem patógeno, consequentemente também não tem doença. Então se o patógeno estiver instalado, mesmo que não apresente doença, sintomas ainda, a gente já está diante do período patogênico, tá certo? Então vamos lá, dentro do período pré-patogênico a gente vai fazer o quê? A prevenção primária, que ela se divide em dois níveis. A promoção à saúde, que é o dar saúde de forma mais geral para a minha população, como por exemplo, melhorar a qualidade de saneamento, melhorar a qualidade da alimentação, da moradia, educar a minha população, tudo isso faz parte da promoção à saúde, tá? Que é o primeiro nível da prevenção primária. O segundo nível da prevenção primária é a proteção específica. Aí, novamente, eu vou estar atuando antes do patógeno se instalar, né? Só que de forma mais específica contra alguma coisa. Então, se eu vacino um paciente contra alguma doença, eu estou fazendo proteção específica contra essa doença. Então, se eu peço um paciente usar capacete para evitar trauma crânioencefálico durante um acidente automobilístico, motociclístico, eu estou fazendo proteção específica, querendo evitar esse trauma crânioencefálico. Se eu faço aconselhamento genético para um casal que tem histórico de alguma doença genética em algum dos dois da família, eu estou fazendo aí uma proteção específica, tá? E ainda no período pré-patogênico, porque a criança que vai nascer desse casal ainda não nasceu, então não tem a doença ainda, tá? Então eu estou fazendo esse aconselhamento para prevenir com que esse casal desenvolva uma criança com aquela doença específica, tá? Então isso tudo também é proteção específica. Agora a gente passa para o período patogênico, que é quando o patógeno já está instalado nos pacientes. E aí a gente tem três níveis, né, de prevenção, que é a secundária, terciária e quaternária. Só que dentro da secundária a gente tem ainda dois níveis dentro dela, que vai ser o diagnóstico precoce e tratamento precoce das doenças, ou seja, se eu rastreio uma população contra um HPV, eu estou identificando precocemente aquele patógeno. E aí, se precisar, eu faço o tratamento necessário, tá? Isso é diagnosticar e tratar precocemente. Ou, por exemplo, se o paciente chega na emergência lá com a dor torácica e você diagnostica rapidamente que ele tem um infarto agudo do miocárdio e manda rapidamente, trata rapidamente, mandando ele para um serviço de hemodinâmica. Você está fazendo aí também o diagnóstico e o tratamento precoce. Agora, nesse caso específico aí do infarto, né? A gente sabe que ele infartou, então ele provavelmente perdeu uma parte do seu miocárdio. Então, se eu quiser com que ele não tenha um novo infarto, para limitar esse dano, para que ele não perca mais miocárdio futuramente com um novo evento, eu vou fazer o segundo nível da prevenção secundária, que é justamente a limitação do dano. Então, ele já teve um infarto, a doença já está instalada, agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar medicação para esse paciente, como IECA ou Umbra, né, dar um beta-bloqueador, dar um antiagregante plaquetário, uma estatina, beleza? Tudo isso para limitar possíveis danos futuros. Então, esses são os dois níveis da prevenção secundária. E aí a gente entra no nível da prevenção agora terciária, que é basicamente reabilitação. Então, se eu não conseguir, por exemplo, diagnosticar precocemente, intervir precocemente, esse paciente ficou sequelado de alguma coisa, né? No caso, por exemplo, de um AVC, né? Você não conseguiu identificar precocemente, então ele ficou realmente sequelado, ficou hemiparético, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai reabilitá-lo agora. Você vai prescrever fonoaudióloga, fisioterapia, exercício físico, tá? Para tentar voltar com que esse paciente consiga fazer as suas atividades habituais antes da doença. Tá? Então, isso aí é a reabilitação, que é o terceiro nível da prevenção, que é a prevenção terciária, tá certo? E aí a gente entra no outro nível, que é a prevenção quaternária, que aí é basicamente evitar iatrogenias. Então, se eu não conseguir reabilitar meu paciente, a doença piorou, progrediu, e ele ficou lá num estágio lá mais quase moribundo, né? Um estágio sem muito prognóstico, né? E eu não vou ficar fazendo medidas intempestivas nesse paciente, né? Fazendo procedimentos invasivos, né? Pedindo exames o tempo todo, né? Tratando doenças que porventura apareçam ali, mas que não vão melhorar o prognóstico desse paciente, tá? Então, toda vez que eu evito esse tipo de coisa, que eu evito causar mal, causar dano ao meu paciente por iatrogenia, eu estou fazendo aí prevenção quaternária. Tá certo, pessoal? Então, revisamos aí os níveis de prevenção, então vamos voltar para a nossa questão e tentar respondê-lo. Ele fala o seguinte: o câncer de colo uterino responde por uma parcela importante das causas primárias de mortalidade por câncer entre as mulheres. Qual das alternativas abaixo apresenta a recomendação do Ministério da Saúde para a prevenção primária e secundária deste câncer? Então, quando a gente fala em prevenção primária de câncer de colo uterino, né, a gente vai, lógico, aconselhar que as pacientes usem preservativo, mas tem uma medida mais específica também, que é a vacinação. Então, meninas de 9 até 14 anos de idade podem receber a vacinação contra o HPV, que vai ser feita em 2 doses, com intervalo de 6 meses cada uma. Agora, se essa menina ou se essa mulher tiver HIV,
a gente pode vacinar elas dos 9 até os 26 anos de idade. E aí não vão ser mais 2 doses, vão ser 3 doses, tá certo? Quando não tem HIV são 2 doses, quando tem HIV são 3 doses. Beleza? E o outro nível de prevenção é justamente o rastreio, para você diagnosticar precocemente o HPV ou alguma lesão causada pelo HPV, para tratar precocemente quando for necessário e evitar que essa paciente desenvolva um câncer. Tá? E o rastreamento das mulheres com HPV, o rastreamento de HPV na população feminina, vai ser feito dos 25 até os 64 anos de idade, a partir do momento que ela começa a atividade sexual. Então, se ela tem, por exemplo, 30 anos e não começou sua atividade sexual ainda, a gente não vai iniciar o rastreio. Só a partir dos 25 anos, quando ela começa a sua atividade sexual. Tá certo? E a gente vai fazer como? Vai fazer 2 exames, um exame hoje, né? E outro daqui a 1 ano. Se os 2 forem normais, a gente passa a fazer esses exames trienalmente, ou seja, a cada 3 anos. Beleza? Então vamos identificar aqui o nível de prevenção e a conduta corretas dentro das alternativas. Na letra A ele fala: prevenção primária, colpostologia oncótica, já está errado, né? Prevenção primária, pessoal, é período pré-patogênico. Se eu estou fazendo uma colpostologia oncótica, se eu estou fazendo o Papa Nicolau, eu estou tentando o quê? Identificar já o patógeno lá dentro. Então, se o patógeno está lá, eu não estou mais na minha prevenção primária, estou na minha prevenção secundária. Então, está errado a letra D. A letra C fala de prevenção primária, vacinação contra o HPV, até aí beleza, em meninas e mulheres de 9 a 25 anos de idade. O erro está aí, né? Se a paciente não tem HIV, ela vai fazer de 9 aos 14 anos de idade, a qualquer momento nesse período. Se a paciente tem HIV, vai ser de 9 até os 26 anos de idade, e aí ela vai fazer 3 doses, tá certo? Então está errado também a letra C. Na letra B fala prevenção primária, colpostologia oncótica, novamente está errado, né? Prevenção primária. A colpostologia oncótica não é prevenção primária, é prevenção secundária, porque eu já estou ali tentando identificar o meu patógeno, identificar o HPV ou alguma lesão causada por ele, então está errado aqui a letra B também. E a letra A fala prevenção primária, beleza, vacinação contra o HPV em meninas de 9 até 14 anos de idade, maravilha. E prevenção secundária, colpostologia oncótica desde os 25 anos até os 64 anos de idade, para mulheres que já tiveram atividade sexual com periodicidade trienal após 2 exames negativos. Perfeito a letra A e a resposta da questão.